O que é o autismo nível 3? Essa é a pergunta que eu quero responder aqui. Eu não quero fazer uma conversa solta com vocês. O que eu quero fazer é pegar o DSM aqui e ler a parte que fala das características do autismo nível 3 e refletir aqui junto com vocês, tá? Então a gente vai fazer essa reflexão aqui junto sobre essa condição, que é uma condição muito, muito importante entre as pessoas com transtorno do espectro autista. Fica aí pra gente conversar. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, estudo autismo e práticas com evidência. Antes de mais nada, precisamos entender que existem 2 manuais diagnósticos diferentes feitos por organizações diferentes que organizam esses diagnósticos, né? Que orientam como se fazer os diagnósticos, tá? Um é esse aqui, o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele é feito pela Academia Americana de Psiquiatria, tá? É o DSM, que está agora na sua versão TR. Eu vou explicar. O DSM, ele é publicado desde a década de 50, né? Nós tivemos o primeiro, o segundo em 68, o terceiro em 1980, o quarto em 94 e o quinto em 2013. Então, ele vai lançando novas edições com novos diagnósticos, com tudo reorganizado e tal, né? E a cada vez que ele lança, tem coisas que vão mudar, coisas que vão surgir, coisas que vão sair, etc e tal. No meio, como é muito tempo, entre um e outro, tem uma versão atualizada, na meiuca ali. Então, esse aqui, o original 5, saiu em 2013, e a versão atualizada, né, com algumas pequenas modificações, saiu do Brasil ano passado, 2023. No caso do autismo, praticamente foi uma palavra só que mudou, então não tem diferença significativa. Em outras condições, provavelmente tem algumas coisas mais específicas, mas aqui, quem já conhece o DSM-5 pode ficar tranquilo. Acontece que se você olhar qualquer um diagnóstico no Brasil, nenhum deles vai estar o código do DSM ou vai estar sendo o DSM. Vai estar sendo o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Que é da Organização Mundial de Saúde, uma outra organização, um outro documento que não cobre só transtornos mentais, cobre tudo. Só que no Brasil é obrigatório a utilização do CID. E aí a gente, no final das contas, acaba olhando muito para o DSM por ele ser mais específico, mas formalmente falando o que se usa é o CID. Só que o CID, quando ele sai, ele normalmente pega o último DSM e replica ele. Então, a Organização Mundial de Saúde sabe que o DSM é mais específico, então ele acaba meio que acompanhando. Exceto em alguns casos. E entre os casos está justamente essa questão dos níveis que eu já vou falar para vocês, né? Como é que vai ficar a partir do CID-11, que passa a valer formalmente de maneira plena no Brasil em 1º de janeiro de 2025. Mas, vamos lá. Antes do DSM-5, lá no DSM-4, que valeu de 94 até 2013, e até no CID que ainda está em vigor, o CID-10, né? Nós temos um conceito de transtorno global do desenvolvimento, não transtorno do espectro autista. Transtorno global do desenvolvimento. E aí dentro dele tem 5 diagnósticos diferentes. Vocês vão entender porque eu estou explicando isso, porque eu vou falar de autismo nível 3, então está relacionado a isso. Então nós temos aqui 5 diagnósticos, vamos lá. Síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação e síndrome de Rett. Bom, síndrome de Rett não faz parte do conceito de transtorno do espectro autista, que é uma condição que a gente já conhece, a causa genética é o gene MECP2, uma alteração lá nesse gene. Bom, desses 4 aqui, o que a gente chamava antes de síndrome de Asperger, isso aqui é um indivíduo que tem fala preservada e cognição preservada. Portanto, ele jamais estaria no conceito de autismo nível 3, tá? Agora, aqui nós temos, no autismo, você tem pessoas que têm perfis diferentes, inclusive aquilo que a gente chama de nível 3. Você tem o transtorno desintegrativo da infância, que via de regra, né, ele tá sempre no nível 3. Né, o que a gente chama também de síndrome de Heller, né? É um indivíduo que ele tem um desenvolvimento bom e depois ele decai, ele perde a habilidade. Não são todos os que decaem, os que são regressivos, que são esse caso. Mas este caso aqui, ele é um caso sempre muito, muito complicado. Portanto, precisa de muito, muito apoio, portanto, nível 3. O transtorno global do desenvolvimento sem autoespecificação, via de regra, não é nível 3, né? Na verdade, é um indivíduo que não se encaixa direito em nenhum critério, porque tem alguns misturados e eles criaram essa categoria aqui. Mas, via de regra, não é. Então, esses dois aqui, está entre esses dois aqui, uma parte do que era o autismo e o transtorno desintegrativo da infância. Agora, quando você olha para a literatura científica, uma grande parte dessa literatura vai chamar de autismo severo. Por quê? Porque antes não tinha o conceito de nível 3, 1, 2, né? Se você pega o DSM-4, né, antes de 2013, não tinha níveis.
né? E também não tinha leve, moderado e severo, não tinha. Mas, veja, é muito diferente você trabalhar com um indivíduo não verbal, comportamento muito complicado, com muita dificuldade, e você trabalhar com um indivíduo que é verbal, que tem a cognição preservada. É muito diferente. Então, era muito difícil fazer coisas que fizessem sentido para os dois casos, né? A literatura normalmente vai separar e vai trabalhar com um certo perfil. Então, eu vou fazer uma intervenção com esse perfil, né? E aí, a literatura foi criando esses conceitos de autismo severo e trabalhando com ele. Hoje, você ainda tem muita literatura trabalhando com esse conceito e algumas falando do nível 3, mas vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar que esse negócio de nível acaba que não sendo muito útil, né? Então, você tem ainda muita literatura falando de casos severos ou falando de casos não verbais, ou seja, criando certa especificação aqui. Mas você tem uma grande literatura que fala de casos de autismo severo, né? Severe Autism, né? E aí a gente tem, a partir do DSM-5, esses conceitos de autismo nível 1, 2 e 3. Então vamos lá, vamos ler aqui, fazer essa leitura. Então nós temos aqui, pessoal, olha aqui, 3 colunas, tá? Acima está o nome da tabela 2. Eu estou mostrando aqui para vocês por trás da tabela. Então, eu estou colocando assim porque a tabela é de lado, né? Níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista, exemplos de níveis de necessidades de suporte. Nível de gravidade, comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos são as 3 colunas. No nível de gravidade, temos aqui nível 3, exigindo apoio muito substancial. Então, a definição é muito vaga, né? Se exigir apoio muito substancial, nível 3. Apoio substancial, nível 2. Apoio, nível 1. Mas o que decide, né? Qual é as múltiplas possibilidades para chamar uma coisa de substancial ou muito substancial, né? Temos aqui uns exemplos, mas eles não são exaustivos. Vamos para a primeira coluna, comunicação social. Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal causam prejuízos graves de funcionamento. Grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem dos outros. Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível de poucas palavras que raramente inicia as interações e, quando o faz, tem abordagens incomuns apenas para satisfazer as necessidades e reage somente a abordagens sociais muito diretas. Então aqui, acho que tem algumas coisas importantes. Primeiro, dizer que tem que ter um prejuízo verbal importante, verbal e não verbal. E aí, eles vão dar como exemplo aqui um indivíduo que pode falar e ele pode não falar também, tá? Então, uma parte significativa, uma coisa em torno de 20%, não fala, é não verbal. E aí você tem, entre os que falam, aqueles que vão ter uma interação muito, muito, muito prejudicada. Quais são as interações basicamente? Pedir alguma coisa. Então, quando tem fala, é uma fala que uma parte da literatura científica chama de minimamente verbal, o indivíduo é minimamente verbal. Eu tenho um vídeo, gente, só sobre o que é autismo não verbal. Eu vou colocar ele aqui, esse vídeo, modéstia à parte, tá bem legal, ele faz parte de uma série que já tem 3 vídeos, né, sobre autismo não verbal, só falta o último. E esse tá bem legal, que é autismo não verbal. Pra vocês entenderem melhor, eu aprofundo bem mais. Então, esse indivíduo é ou não verbal, ou ele é minimamente verbal. Esse conceito de minimamente verbal não tem uma divergência, não é muito consensual, mas aí aqui é dizer o seguinte, ele fala algumas palavras e só falas muito diretas, para pedir alguma coisa, para satisfazer alguma necessidade. Por exemplo, ele diz, meu filho, por exemplo, diz, para ir ao banheiro. Às vezes ele, papá, para comida. Então é uma coisa muito direta, não é a fala, como normalmente a fala é apresentada em indivíduos que não têm prejuízo nela, que é uma fala que tem um componente abstrato muito forte, ele tem um componente direto, né, muito, muito, muito grande, né, para alguma coisa que é uma necessidade básica. Ou quando alguém fala com ele vai responder somente a coisas muito diretas. Então, se você fala, por exemplo, às vezes você fala para uma pessoa aqui, isso é muito comum, senta aqui, e ele senta. Aí você diz, ele entende. Aí alguém diz assim, é para sentar, e ele não senta. Porque ele aprendeu, senta aqui. Ele não é uma comunicação verbal no sentido de que aquela fala ela é compreendida de uma maneira mais abstrata. E aí você pode falar de 1000 formas diferentes que o indivíduo entende o sentido. Não, é aquela fala, aquela resposta. Entende? Às vezes você muda uma palavra, um artigo, alguma coisinha, e ele não consegue mais responder, porque não é a mesma relação verbal que a gente está acostumado. É uma relação muito mais direta, né? E é por isso, por todas essas coisas que a gente está falando, que tem um prejuízo de funcionamento. Não é o prejuízo verbal que está simplesmente sendo o prejuízo aqui. É o prejuízo verbal sendo
por tabela, sendo aquele que cria situações para um prejuízo de funcionamento. Se o indivíduo não entende quando eu falo com ele, senta aqui, pega a sua comida, faz não sei o que, pega a sua mochila, não sei o que, faz tal coisa. Se ele não entende várias dessas situações, o que vai acontecer com a vida desse indivíduo no dia a dia? Ele vai exigir um caminhão de apoio, porque o funcionamento dele está prejudicado. O funcionamento dele, por exemplo, para tomar um banho, não vou dizer, vai lá, toma um banho, e não esquece de se limpar todinho, de limpar isso, aquilo. Normalmente isso não vai ser suficiente, eu vou ter que ir lá, vou ter que ajudá-lo no banho, às vezes vou ter que falar todas as partes do banho, às vezes vou ter que ajudar fisicamente no banho. Por quê? Porque a verbalização está tão prejudicada, a comunicação está tão prejudicada que ela tem um impacto no funcionamento geral do indivíduo. Então, o autismo, nesse nível 3, ele exige um acompanhamento o dia inteiro. Muito substancial é um indivíduo que é praticamente totalmente dependente. Né? Pode ser que ele faça algumas coisas sozinho, mas, de modo geral, precisa de alguém o dia inteiro do lado dele. Né? Não dá para ele fazer as coisas durante um certo tempo sozinho, porque isso não foi ainda aprendido. Tá? Isso implica em outras questões, essas questões da comunicação, ela implica em outras questões, se a gente for fazer uma reflexão um pouco mais profunda, principalmente relacionada à deficiência intelectual. Via de regra, pessoas com autismo nível 3 têm uma deficiência intelectual muito considerável. Né? As pessoas com autismo não verbal, a grande maioria tem um QI abaixo de 40. E 40 é a metade, praticamente, do limiar da deficiência intelectual. Então, é realmente uma deficiência intelectual muito importante. No nível 2, uma grande parte já tem deficiência intelectual. Ou todos, não está claro isso, não tem essa... Como eu falei, é muito difícil você fazer a distinção de nível, isso acaba não ficando tão claro. Mas no nível 3, seguramente, essa questão da deficiência intelectual está presente e muitas vezes de uma maneira bem profunda. Vamos passar para o terceiro aqui, mas antes, deixa eu dizer que esse vídeo aqui está sendo oferecido pela clínica Luna Aba, tá? É uma clínica que oferece intervenção baseada em aba no Brasil inteiro. Eu estou falando aqui, são dos sócios da Luna, né? No Brasil inteiro, na maior parte dos lugares, ela é um atendimento em casa, domiciliar, home care, e em 3 lugares em que a clínica fisicamente tem o atendimento na própria clínica, que é no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São José dos Campos, que é onde eu trabalho, que é onde é a cidade que eu vivo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a terceira coluna. Em comportamentos restritos e repetitivos diz o seguinte: inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos, repetitivos, interferem acentuadamente no funcionamento em todas as esferas. Grande sofrimento, dificuldade para mudar o foco ou as ações. Aqui, na verdade, não está falando nada, né? Não está descrevendo nada, está mais ou menos repetindo o que está lá no critério diagnóstico, né? Eu tenho um indivíduo que tem grande inflexibilidade, ele não consegue lidar com situações cotidianas que a gente precisa mudar, então você chega em casa às vezes e as coisas estão mudadas de lugar, pode ser um problema, você está indo para a escola por um certo caminho e aí você tem que pegar outro caminho, sei lá, porque houve qualquer coisa na estrada, e isso pode ser um grande problema. Enfim, qualquer coisa que você vai fazer diferente pode ser um grande problema, esse indivíduo tem esse prejuízo, ele tem um apego excessivo muito grande a algum objeto. Veja, no nível 1 e às vezes até no nível 2, o hiperfoco, né, interesse fixo e restrito, pode ser por uma ideia, por uma coisa abstrata, por exemplo, dinossauros, né? E aí o dinossauro, onde ele aparecer, ele vai ser reforçador, vai falar sobre dinossauro e tal. No nível 3, não é essa mesma relação. O hiperfoco não é por uma ideia, por um conceito, por um tema, ele é por um objeto ou por um conjunto de objetos, né? As pessoas que me acompanham sabem que eu tenho um filho, que é o Benício, que tem autismo no seu nível 3, e quando ele era pequeno, o negócio dele era pegar livro e ficar folheando. Então era ficar aqui, ó, e ficar assim, né? Gente, isso era um inferno. Primeiro, no começo a gente achou bonitinho, né? Ai, que bonitinho, igual o pai, adora livro, né? Depois virou um inferno, porque a gente não podia ir a nenhum lugar que tivesse. A gente ia no supermercado e aí chorando, gritando, esperneando, batendo, porque queria pegar todas as revistas que tem no supermercado. A gente ia... Todos os lugares que a gente ia, que tinha uma banquinha assim, aí ficava, era todos, não era um, era todos, não importa quantos tivesse. Se tivesse alguém andando com o livro na mão, ele tentava roubar da pessoa, tentava tirar da pessoa uma revista, qualquer coisa. E era muito difícil, muito difícil. Isso diminuiu muito agora, ainda bem. Mas era muito difícil. E aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, sei lá, não tem limite. O que pode ser? Pode ser qualquer coisa. E isso pode gerar uma série de problemas de funcionamento. Então, você imagina, quantas vezes a gente deixou de sair de casa para alguns lugares por conta disso.
Normalmente a gente levava, mas no dia que ele não estivesse tão bem, que a gente ia ter que expor ele a uma frustração de não ter aquilo, ou algum lugar que a gente não tivesse as mesmas condições para segurar ele, para evitar que ele produzisse, derrubasse, rasgasse as coisas, né? Às vezes a gente estava sem dinheiro, ele rasgava um monte de coisa do supermercado, era um problema, né? Porque essas coisas, um monte de coisa cara, e era, enfim. Então, isso tudo são situações que prejudicam o funcionamento. Então, esse indivíduo, por esse problema de funcionamento, vai ter dificuldade. Eu acho que isso é importante e não está acentuado aqui, mas dificuldade para ir ao banheiro sozinho, normalmente, para poder se alimentar sozinho. Então, tudo isso são situações que vão gerando problema, né? Eles falam de problema de funcionamento e não explicam o que seria isso, né? Dificuldade de trocar roupa. Então, tudo isso gera uma dependência muito grande, muito complicada, né? E aí, a gente tem, já no CID-11, o abandono desse conceito de nível 1, 2 e 3. Não tem mais. Você tem a adoção de um outro tipo, outra perspectiva, outro paradigma, outra ideia, né? Que é a ideia dos especificadores. Né? Eu digo se o indivíduo tem diagnóstico de autismo ou não e quais são os especificadores, quais são as características daquele sujeito. Né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Mas nesse caso específico aqui do nível 3, esses especificadores vão ficar mais claros, né? Porque hoje, esse conceito, isso que eu acabei de ler para vocês aqui, é muito vago. De modo que muitos casos que não são um certo nível, não deveriam ser, acaba gerando problema para a pessoa e ela não interpreta direito, até profissionais. E aí isso gera confusão, né? O diagnóstico mesmo é só transtorno de espectro autista, não é transtorno de espectro autista nível tal. Isso não é parte do diagnóstico. O diagnóstico é só transtorno de espectro autista, ponto. Né? Aí você tem isso para ajudar, digamos assim, um pouco na compreensão. Eu canso de ver pessoas falando assim, tem um filho, meu filho é nível 1. É legal. Ele é não verbal ainda, mas... Se é não verbal, não é nível 1. É nível 2, nível 3. Normalmente nível 3. Ele não é nível 1, de jeito nenhum. Mas, por isso, porque acaba não sendo tão claro, né? Então a pessoa pode dizer assim, não, mas eu acabo ajudando ele poucas vezes durante o dia, porque, sei lá, porque ele está num contexto que as coisas estão meio mapeadas, ou porque ele ainda não tem tanta exigência social, ou ele acaba ficando brincando em muitos momentos, né? Ou agitando em frente a uma tela, sei lá, qualquer coisa assim. E aí a pessoa tem a impressão equivocada sobre qual que é o nível. Então, talvez com o CID-11 isso vai melhorar um pouquinho. Espero que melhore, de fato, né? Porque a gente precisa muito ter mais clareza nessa avaliação desse processo diagnóstico. Agora eu vou deixar para vocês aqui um vídeo sobre comportamentos agressivos, uma aula bem legal, e aqui um sobre terapia ABA, como é que funciona o passo a passo para vocês saberem identificar. Um grande abraço, gente. Tchau para vocês, ajuda a espalhar o vídeo aí.